Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, eu vou trazer um assunto diferente aqui, tá? Depois eu continuo a análise de Atos, que é um assunto que já há algum tempo eu queria falar e tratar aqui no canal, entendeu? Que é um assunto sobre, será que Jesus era negro? Surgiu aí na internet há um tempo atrás uma teoria, ou uma hipótese, né, digamos assim, de que Jesus fosse negro. Essa hipótese acredita que Jesus, por ter nascido ali no Oriente Médio, próximo da África, né, que o Egito é logo ali embaixo de Israel, eles acham que Jesus seria uma pessoa negra. Então surgiu essa teoria, e essa teoria foi se espalhando, até com várias evidências da Bíblia, tal, não sei o que, das pessoas dizendo isso. Agora, será que é verdade? Bom, pessoal, é o seguinte, que nem eu já falei para vocês, quando você pega ali a história de Noé, que ele tem 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, ali aqueles 3 filhos de Noé simbolizam os 3 grupos étnicos que o autor conhecia na época. Na minha época a gente falava raça, né? Mas hoje em dia entende-se que a raça só existe uma, que é a raça humana, então são 3 grupos étnicos, que era o branco, o moreno e o negro. Tanto que a palavra Sem, que originou os semitas, né, que seriam os povos árabes ali do Oriente Médio, e a palavra Cã, que originou os povos negros, né, que Cã parece que significa escuro, alguma coisa assim no hebraico. Eu não vou lembrar de cabeça, mas tem uma conotação de escuro, Cã. E Jafé teria originado os povos brancos, né, que foram para a Europa, tal, não sei o quê. Mas esse texto é um texto mais recente, tá? Ele não é da época do próprio Noé, como se acredita, e o autor quis demonstrar como é que surgiu as raças humanas, perdão, as etnias humanas, porque eles só conheciam 3 etnias. Como os hebreus ficavam ali no Oriente Médio, eles estavam próximos tanto dos africanos, que eram negros, quanto dos europeus, que eram brancos. E eles mesmos estavam ali no meio, como um grupo étnico diferente, um grupo um pouco mais moreno, mas que não era nem branco nem negro, é um povo semita. Então eles criaram essa historinha de Noé justamente para descrever como é que surgiu as 3 raças, as 3 etnias diferentes na Terra. Aí se alguém perguntasse, papai, quem que criou o negro? Não foi Deus? Ele fala, foi, filhinha, que Noé teve 3 filhos diferentes. Tanto que você pode ver que ele não menciona o oriental na Bíblia, porque eles não tinham conhecimento de que tinha outros povos com um outro grupo étnico. Não menciona os indígenas, não menciona os aborígenes da Austrália, etc. e tal. Então, pessoal, esses 3 grupos étnicos que eram conhecidos na época, eles são diferentes, tá? Desde a dispersão dos hominídeos, quando o ser humano foi evoluindo, o ser humano foi gerando etnias diferentes. Nós somos todos da raça humana, mas nós temos etnias diferentes. E as pessoas que dizem que os antigos hebreus eram negros, elas se baseiam em algumas evidências fracas na Bíblia. Como, por exemplo, em Atos, acho que é 21, se não estou enganado, que Paulo é preso, aí o centurião pensa que ele é egípcio, né? Fala, você não é o egípcio que causou uma confusão aqui um tempo atrás, não sei o quê? Ele fala, não, na verdade eu nasci em Tarso, na Sicília, tal, não sei o quê. Então eles pegam essa evidência de que o soldado pensou que Paulo era egípcio para dar a entender que Paulo pudesse ser negro, porque os egípcios estão na África. Então talvez o centurião tivesse pensado que ele era negro. Mas na verdade, pessoal, o que define uma pessoa como branca, negro, outro etnia qualquer, não é bem a cor da pele. Porque quem é semita ali do Oriente Médio, vocês podem ver os povos árabes, que tem ali os libaneses, os sírios, etc., jordanianos, eles estão no meio termo. Então um habitante da Síria, ele pode tanto ter a pele mais queimada, pigmentada por causa do sol, podendo até ficar com a pele bem escura, ou ter a pele clara. Como tem muita gente ali no Oriente Médio que tem até olhos claros e pele clara. Sabiam disso? Uma vez a gente postou no nosso grupo que pessoas ali do Oriente Médio, e eu não estou falando nem dos judeus, porque os judeus tiveram um processo de migração, miscigenação, estou falando dos povos árabes ali mesmo. Você vai encontrar tanto árabes loiros de olhos claros, quanto você vai encontrar árabes com a pele bem escura que parece negro. Mas o que define uma etnia de uma pessoa não é a cor da pele, a pigmentação. Eu mesmo, por exemplo, quando eu saio de São Paulo, a minha pele pigmenta tanto que nem meus vizinhos me reconhecem. Uma vez eu fui, acho que para o sul, se eu não estou enganado, quando eu voltei, minha vizinha não me reconheceu, por incrível que pareça. Porque eu sou moreno, eu sou pardo, então eu fico também nesse grupo intermediário, né, entre um e o outro. E é o que acontece no Oriente Médio. Às vezes você tem ali pessoas com a pele queimada do sol, que nem aqueles beduínos que cruzam o deserto, tal, com seus camelos. Mas ter a pele queimada não quer dizer que aquela pessoa é negra. Porque para ser negro você tem que ter o fenotipo da etnia, como por exemplo o nariz um pouco mais alargado, os lábios um pouco mais carnudo, o cabelo um pouco mais crespo, etc. Não é a cor da pele que define a etnia de uma pessoa. Isso é até um equívoco. Por exemplo, eu trabalhei uma vez no mercado, eu tinha um colega, né, que ele era negro, mas ele tinha a pele mais clara que eu, para vocês terem uma ideia. Ele era mais claro que eu, e eu não sou negro. Mas como é que a gente sabia que ele era negro? Porque ele tinha todo o fenotipo de um negro. Você via que ele era negro, o pai dele era negro, a mãe era negra, só que ele nasceu com a pele mais clara. Tanto que ele era motivo até de piada, né? Sabe que em trabalho o pessoal brinca, zoa, né? Teve uma vez que foi um cliente lá também negro, e esse cliente falou que foi maltratado por esse meu colega, sendo que esse meu colega era um doce, ele não tinha boca nem pra nada, sabe? Não fazia mal pra nenhuma mosca. Mas esse cliente deveria ser um daqueles esquerdistas radical, falou que
o funcionário tratou ele mal, ainda falou que ele foi racista com ele. Aí a gente até brincou com ele na época, por causa daquele programa do Chris, né? Que tem um episódio que o Chris vai para uma escola, que ele é o único aluno negro, né? Aí ele quer mudar de turma, a professora dele fala assim: Chris, eu não sabia que você era racista. Foi o mesmo que aconteceu com esse meu colega. O pessoal começou a zoar ele porque ele é negro e foi acusado de racismo por outro negro, sendo que não tinha nada a ver. Fulano, a gente não sabia que você era racista. Aí ele ficava nervoso, vai tomar não sei o que, eu sou negro, pô. Então, eram essas brincadeiras que gerava, porque não é só a cor da pele que define a etnia de uma pessoa. O que define a etnia de uma pessoa é o fenotipo. Só no Brasil, na época que eu estudei na escola, é claro que hoje em dia já deve ter mudado, tinham 3 fenotipos diferentes no Brasil, que era do sertanejo, nordestino, era do sudestino, né, vamos dizer assim, o pessoal aqui do sudeste, e o fenotipo do sul, que é o gaúcho. Então só no Brasil nós tínhamos 3 fenotipos diferentes. Hoje eu creio que são mais, né, porque também tem grupos indígenas, tem outros grupos que vieram para o Brasil, etc, etc, etc. Então, o hebreu, ali do Oriente Médio, ele sempre teve o seu próprio fenotipo, hebreu. Rosto mais fino, nariz um pouco mais comprido. Tanto que a Alemanha nazista, né, quando queria demonizar os judeus, eles faziam isso, desenhavam os judeus narigudos, assim, com cara de mal, como se eles fossem demoníacos ou coisa assim, para fazer as pessoas ficarem com ódio dos judeus. Porque esse é o fenotipo do judeu. É o nariz comprido, o rosto mais fino, etc e tal. A pele vai variar dependendo do lugar que a pessoa tiver. Ou da herança, ou da genética da pessoa. Se for um judeu mais europeu, com descendentes europeus, ele vai ter a pele mais clara, pele branca. Se for um judeu já, por exemplo, filho de pais que moraram no Oriente Médio, por exemplo, ele já vai ter um fenotipo diferente. Um fenotipo já mais adaptado, né, de acordo com a teoria da evolução, àquele clima mais quente. Então ele já vai herdar essas características genéticas. Pode ser até um judeu com a pele mais escura ou mais negra. E eu não estou falando dos judeus negros, como os fala-chaca, que eles são negros mesmo, tá? São judeus que foram miscigenados com judeus ali na África e surgiu todo um outro grupo étnico. Eu estou falando da questão do Oriente Médio. Então, tanto Jesus quanto Paulo, os personagens do Novo Testamento, eles não eram nem brancos nem negros. Não eram brancos, como a Igreja Católica tentou pintar, né? Um Jesus claro, de olhos azuis, cabelo liso e tal, não sei o quê. Muito improvável isso. E também não eram negros, como o povo negro mesmo é, tem seu fenotipo próprio. Na verdade, eles seriam mouros, como os portugueses chamavam os árabes, os mouros, que é moreno. Tanto que fizeram uma reconstrução aí do rosto de Jesus, né? Ele teria traços grosseiros, eles pegaram a característica média do habitante ali do Oriente Médio, a pele escura ou queimada do sol, que é a pele pigmenta mesmo, e leves traços que lembram um pouco o fenotipo negro, como o nariz um pouco largo e tal, que eu acho até que é um equívoco dessa ciência forense, né? Porque isso aí eles estão pegando um outro fenotipo. Eu acho que o hebreu daquela época ele tinha o mesmo fenotipo do de hoje, o nariz comprido, grande e tal. Mas enfim, tentaram recriar aí, baseado em hipóteses, como que seria o Jesus daquela época. Mas o fato é que ele não seria nem branco nem negro. Ele seria um tipo um árabe de hoje em dia, uma pessoa com a pele morena, uns traços um pouco grosseiros, que é parte da etnia semita, e só. Tá bom? Então tá aí, galerinha. Até agora a gente não tem nenhuma evidência concreta que ateste essa hipótese. É uma hipótese que pode um dia ser provada? Pode. Se tiver evidências fortes, não tem nenhum problema. Pegar evidências de pessoas que habitavam na época, relatos de historiadores que falavam como que eram os habitantes de Jerusalém da época. Aí sim, nós teríamos bastantes evidências para corroborar com essa hipótese. Mas por enquanto é uma hipótese que não se sustenta, porque é um grupo étnico diferente. Se você pegar ali os árabes, os semitas ali do Oriente Médio, eles, por mais que você encontre um árabe moreno com a pele bem queimada, o fenotipo dele é diferente de alguém que é da África. Tá bom? Então tá aí, pessoal. Quem gostou, por gentileza, dê um like no vídeo, tá? Considere atualizar a página, que o YouTube anda meio bugado. Se for se inscrever no canal, ativa o bendito sininho, tá? Que o YouTube anda meio bugado. O sininho pelo menos avisa quando o canal faz um vídeo novo. Ou considere entrar em lista de transmissão. É lista de aviso. O WhatsApp, o Telegram não é grupo, tá? São só listas de aviso, tá bom? Se alguém quiser também colaborar com o canal agora que está chegando no final do ano, tem o Pix aí na descrição de qualquer vídeo, tá bom? Comente também o que vocês acharam, que comentários também é importante, tá bom? Obrigado a todo mundo aí que assistiu. Paz a todos.